Louvamos a Deus essa tarde pelos louvores que foram entoados. Nós queremos trazer uma palavra também da parte de Deus para a sua vida. O Evangelho de Jesus escrito por João, capítulo 8. O Evangelho de João. E o verso primeiro diz assim: porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Pela manhã cedo voltou para o templo. Todo o povo vinha ter com ele, e assentando ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em ato de adultério. E pondo no meio, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E a lei nos mandou Moisés que tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando-o para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com um dedo na terra. E como insistissem perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E, tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um a começar pelos mais velhos, até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Meu amigo ouvinte da palavra de Deus, nessa tarde aqui em Paulista, esse texto nos fala de uma mulher que foi pega em seu ato de pecado. E como lemos aqui, dos grupos que haviam da época de Jesus, uns escribas e outro fariseu. Este era o público que estava ali diante daquela multidão de Jesus e a mulher. E eles puseram ela no meio e disseram: olha, mestre, pela lei de Moisés temos que apedrejar essa mulher. Mas é interessante porque a psicologia vai dizer que ninguém debaixo de muita pressão tem um domínio e tenha o controle emocional para raciocinar direito. É interessante porque colocaram Jesus sob pressão. Havia uma multidão ali. Não era 2, 3 pessoas, era uma multidão. E eles já estavam com pedras na mão. O texto vai dizer que eles já estavam com pedras na mão. Havia sangue em seus olhos. E a Bíblia vai dizer que eles disseram: olha, ela foi pega no seu ato. É interessante quando vemos esse texto, quando a gente faz uma autoanálise. Entendemos que é muito fácil acusar o pecado do outro, mas é difícil fazer uma introspectiva da nossa vida. É muito fácil a gente olhar o argueiro que está no olho do irmão, mas é difícil tirar a trave que está no meio dos nossos olhos. Isso nos faz lembrar de uma mulher que todas as vezes que ela olhava pela janela e olhava para a casa da vizinha dela, as roupas da vizinha estavam tudo sujas lá no varal. E ela dizia: mas essa mulher é muito imunda, as roupas dela vivem sujas no varal, será que ela não lava essas roupas? Mas o interessante disso é que um dia ela resolveu fazer uma faxina na sua casa. E quando ela fez, ela lavou todas as suas vidraças, janela. E quando olhou, a roupa da vizinha estava limpa. Quem estava suja era a vidraça da casa dela. E isso acontece conosco e com muitos de nós, em outros sentidos, e no sentido espiritual principalmente. Muitas vezes olhamos tanto o outro que esquecemos da gente. Mas como está a sua vida nessa tarde? Como está a tua vida espiritual?
emocional, física. Como está a sua vida diante de Deus? Já parou para pensar nisso? Se Jesus voltar hoje, você sobe ou fica? Porque ele nos fez uma promessa no capítulo 14 de João, desse mesmo livro. Mas é interessante que Jesus, quando estava sob pressão, ele dá tempo ao tempo. O texto vai dizer que ele se abaixa lentamente e começa a escrever no chão. Mas o texto vai dizer que eles insistiram na pergunta. A palavra não diz o que ele escreveu, mas podemos fazer aqui uma conjectura de que quem sabe ele escreveu a mesma coisa que falou, porque eles insistiram na pergunta, dizendo: mestre, essa mulher foi pega no ato, e pela lei de Moisés ela tem que ser apedrejada. Mas o interessante disso tudo é que eles trouxeram a mulher, mas cadê o homem que estava com ela? Porque aquele lugar, como todos sabemos, tinha uma cultura machista. Mas Jesus nem é machista, nem é feminista. Jesus é Jesus. Jesus é o Filho de Deus. Jesus apoia o macho e a fêmea, o isha e o ish do hebraico, homem e mulher. E o que acontece? Aquela mulher, ela foi pega nesse ato, mas Jesus, no capítulo 1 do Evangelho de João, e o verso 14, o texto vai dizer que ele veio cheio de graça e cheio de verdade. Na grande maioria das vezes, Jesus primeiro usava a graça, depois ele usava a verdade. Não foi diferente com essa mulher. Primeiro ele usou a graça. Ele escreveu no chão e depois ele falou: quem dentre vós... É incrível, porque Jesus não precisava nem dizer isso. Só era ele dizer: quem dentre vós aqui nunca mentiu, nunca enganou algum dia, nunca falou mal do seu irmão algum dia? Todos já tinham feito isso, inclusive eu e você. Mas ele resume tudo dizendo: quem dentre vós não tem nenhum pecado, seja o primeiro a atirar pedra. E o texto vai ser claro em dizer que é dos mais velhos aos mais novos. Eles começaram a jogar suas pedras no chão. Aleluia, glória a Deus. Jesus desfaz de toda aquela confusão, de toda aquela pressão, apenas com uma pergunta. Ele faz a pergunta, e a pergunta faz uma autoanálise, faz cada um fazer uma autoanálise, uma introspectiva e talvez uma retrospectiva na sua vida. Quem sabe alguém que estava ali já tinha até saído com ela, mas estava agora para lhe acusar, estava agora com uma pedra na mão para lhe apedrejar. Mas a Bíblia diz que Jesus não veio, aleluia, para matar, ele veio para dar vida. Ele não veio para ferir, ele veio para sarar. Ele veio para buscar o mais vil pecador. E entre eles estava aquela mulher, a mulher adúltera. Não era que Jesus estava alimentando a falha daquela mulher, mas ele estava corrigindo a falha daquela multidão. Enquanto a multidão queria corrigir a falha de uma pessoa, Jesus estava corrigindo a falha de toda a multidão, para depois corrigir a falha daquela mulher. O texto vai dizer: e como insistissem perguntando-lhe, endireitou-se, ou se levantou, que ele tinha se abaixado para escrever, endireitou-se e disse-lhe: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a atirar para a primeira pedra. E aí vem a pergunta: quem nunca pecou? Todos. Paulo vai dizer na carta de Romanos que todos pecaram e afastados ficaram da glória de Deus, perderam a comunhão. E isso começou a acontecer desde o Éden, do pecado de Adão.
pecado original, desde o primeiro, que o homem já perde a comunhão, porque pela manhã o Senhor falava com o homem na viração do dia, mas agora, depois do pecado de Adão, ele perde toda a comunhão com o Senhor. E agora ele vai dizer: atire. Mas a Bíblia vai dizer que, tornando a inclinar, se escrevia na terra novamente. Quando ouviram isso, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até os últimos. É incrível, porque agora soltava Jesus e aquela mulher. Provavelmente aquela mulher estava descabelada. Provavelmente aquela mulher estava chorando nos pés do mestre. Provavelmente aquela mulher estava de olhos fechados, esperando, quem sabe, a primeira tijolada na cabeça. Mas o Senhor é aquele que muda a história da vida. A história daquela mulher podia se resumir ali, acabar ali. Os sonhos daquela mulher poderiam ter ficado ali. Toda a vida daquela mulher poderia ter acabado ali. Mas quando Jesus chega, Ele chega para nos dar nova vida. Quando Jesus chega, Ele chega para nos dar esperança. Quando Jesus chega, Ele chega para abrir o nosso entendimento. É por isso que a palavra dele é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nos faz lembrar os livramentos que Deus tem nos dado. Eu me lembro que eu tinha 39 anos de idade. Escute isso. E eu estava atravessando ali perto da Assembleia de Deus, Templo Central de Abreu Lima, para comprar uma peça para a moto. E quando eu fui colocar o pé para atravessar aquela avenida ali em Abreu Lima, um ônibus, escute isso, não foi um carro pequeno nem um Fusca, e se fosse já era de grande valia, mas um ônibus da Progresso, ele bateu em mim, e eu rodei 3 vezes entre o ônibus e meu fio, até um corte deu no cabelo, no pinche da estrada. E fiquei ali respirando contra o tempo, como quem vai dar uma parada. Não consegui se levantar na hora. O coração parece que ia sair pela boca. Escute isso. Mas depois eu me levantei, fiquei sentado lá, e depois à tarde fui na UPA. E não deu nada, mas eu continuei sentindo o coração ansioso e a cabeça normal. E fiquei por 5 anos assim. E eu dormia gemendo e orando e colocando a mão para não dar uma hemorragia interna. Um rapaz lá em Jardim Paulista, o carro pequeno bateu nele. 3 dias eles estavam falando normalmente. No 3º dia deu uma hemorragia interna. E ele foi embora. E nós estamos aqui, isso já fazem mais de 7 anos. Fazem 8 anos. E nós estamos aqui para dizer que o Senhor é o Senhor das nossas vidas. É o Senhor que teve um encontro com aquela mulher. E saiu todo mundo, só ficou Jesus e ela. E Jesus disse: mulher, ninguém te condenou? Ela disse: não, Senhor. Ele disse: também eu não te condeno. Vá em paz e não faças de novo. Não peques mais. Glória a Deus. Então o Senhor, Ele tem essa palavra para a tua vida nessa tarde. Que você possa entregar o teu caminho a Ele, confiar nele, e Ele tudo fará.